Então, agora, vamos fazer a leitura de uma página para preparar o nosso ambiente interior também, para a gente estar se harmonizando com toda essa vibração da nossa casa e iniciarmos a tarefa de hoje. Ela é uma mensagem de Emmanuel, do livro Pão Nosso, Psicografia de Francisco Xavier. Ela se chama 3 Imperativos. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus, está em Lucas, capítulo 11, versículo 9. E Emmanuel vem nos esclarecer dizendo assim: pedi, buscai, batei. Estes 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas à maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista, busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pedi, buscai, batei. Esta trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho, em todos os tempos. E assim, meus irmãos, convido a todos a elevarem o pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso mestre e amigo, para que nesta manhã tão linda de domingo, possamos aqui reunidos em torno do seu Evangelho, Jesus, termos mais uma etapa vencida, que o nosso esforço em busca de conhecimento que liberta todos nós desses hábitos cristalizados, possam ser aqui distribuídos a todos aqueles que estão aqui reunidos e aqueles que não puderam vir à nossa casa no dia de hoje. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos receber esta bênção na manhã de hoje. Se conosco, inspira a nossa irmã Patrícia para que ela faça um bom uso da palavra e que todos nós tenhamos a mente e os corações abertos para receber todo esse ensinamento.
Que assim seja, graças a Deus. Hoje, meus queridos, nós temos aqui a Patrícia. Ela vai nos falar sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos, e os itens que ela vai falar hoje são de 1 a 4, retribuir o mal com o bem. Seja tudo iluminado para você. Bom dia a todos. Que a paz do nosso irmão maior Jesus esteja sempre conosco, que possamos percebê-lo, né? Agradecer a oportunidade de estudo, de aprendizagem, porque quando a gente aceita estar aqui na frente, o primeiro a estudar, a ler, a ouvir, somos nós, né? Então, como a Ana falou, hoje nós viemos com esse capítulo, o início desse capítulo, capítulo 12. Amar os vossos inimigos. Capítulo difícil, né? E Kardec foi tão feliz em trazer na sequência que o capítulo 11, ele já traz amar ao próximo como a si mesmo. Então, já vai trabalhando o quê? O amor. Primeiro, o amor para com o próximo e depois o amor para com os nossos inimigos. E aí, como a gente sempre costuma colocar aqui, o item é, o título, retribuir o mal com o bem. Os itens 1 ao 4. Retribuir, né? Devolver, pagar. E o que seria esse mal e esse bem? Antes da gente entender o mal e o bem, vamos entender o título, amar os vossos inimigos. O que seria amar? No dicionário, lá, ó, adorar, afeiçoar, admirar, gostar. Isso é o amar, é o amor. E o inimigo? O inimigo é adversário, né? Aquele que pensa diferente da gente, contrário a gente, que a gente tem aquela aversão, né? É aquela coisa nociva mesmo, que quando você vai chegando perto já te dá até uma repulsa, né? E aí a gente tem esse dicionário, que eu chamo de dicionário, é o livro O Espiritismo de A a Z. Ali nos traz todas as palavras que a gente encontra no Evangelho e nas obras, né, paralelas, dentro do olhar do Espiritismo. Então, aí eu fui lá buscar. O que seria o amor? São 2 a 3 folhas dizendo o que é o amor, o que é o amar. E aí eu peguei esse assim, que é mais resumido, mas que tem assim uma grandeza na frase. O amor é, com efeito, o supremo bem que redime a humanidade. Que redime a humanidade, que melhora, que vai evoluir. Ele é o supremo, é o melhor de todos os sentimentos, é o amor, que vai nos trazer essa reforma, primeiro nossa e automaticamente da humanidade. E aí o inimigo, olha, tem bastante coisa também sobre o inimigo, mas eu trouxe esse daqui, que eu achei tão interessante, eu não tinha pensado por esse lado, olha só. O inimigo é teu fiscal, teu desconto ante a justiça, tua defesa ante a lei, teu mestre face à cobiça. Aí a gente já vai tendo um outro olhar. Quem é esse inimigo? Ele é meu fiscal. É aquele professor que vai aplicar a prova para mim quando eu estudei lá o Evangelho, que nós estamos aonde? Num planeta de provas e expiações. Nós estamos aqui encarnados no planeta Terra, uma escola. E como escola, comparando a escola terrena, a gente estuda aquele conteúdo, em algum momento alguém vai aplicar aquele conteúdo, aquela prova para a gente, não vai? E como que a gente olha o professor? Ai, meu inimigo, ele não deixa nem eu colar, não tem isso?
Então, ele é nosso fiscal, é ele que vai nos dar a prova e falar, agora quero ver. O que você leu, o que você estudou, o que você falou lá no Vinha de Luz. Aqui fora, você está praticando? É ele, esse fiscal. E aí, retribuir o mal com o bem. O mal, lá no dicionário, é tudo que é prejudicial ou fere, o que concorre para o dano ou a ruína de alguém ou algo, o que é nocivo para a felicidade ou bem-estar físico ou moral. E bem, é aquilo que enseja as condições ideais ao equilíbrio, à manutenção, ao aprimoramento e ao progresso de uma pessoa ou de uma coletividade. Progresso, e isso no dicionário, vamos dizer assim, terreno. Agora vamos lá para o dicionário espiritual. Mal. O mal, tudo que lhe é contrário à lei de Deus. Fazer o mal é infringi-lo. Então a gente já vai tendo um outro olhar para o que o bem é tudo que eu faço conforme a lei de Deus. E aí eu vejo lá, se eu fizer o bem, eu vou estar procedendo de acordo com a lei de Deus. E essa lei de Deus, ela está escrita onde? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Aonde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Então a gente não pode dizer assim, eu não sabia qual era a lei de Deus, né? Que a gente às vezes ainda se dá como coitado. Que o outro irmão lá, que é o inimigo, ele é o malzinho, eu sou a boazinha. Né? Então, a gente não pode dar a desculpa que a gente não tinha ciência das leis de Deus. E aí vem o título, né, que nos trouxe hoje, que é retribuir o mal com o bem. São palavras dos evangelistas Mateus e Lucas, que Kardec muito sabiamente nos coloca no Evangelho, coloca a passagem de Jesus, né, registrada por esses dois evangelistas, e depois Kardec faz os comentários. Mas aí eu fui colocando, por intuição, as frases para a gente realmente entender a passagem, porque é fácil a gente pegar, ler, leu. Mas vamos ler, vamos adentrar realmente no Evangelho de Jesus, vamos compreender, vamos nos colocar naquela condição de inimigo. Porque eu posso achar que ela é minha inimiga, mas e eu? Não sou inimigo? Que quando eu peguei o tema, eu falei, eu não tenho inimigo não. Temos, a gente vai ver que temos. E o que a gente tem que fazer? Vamos lá. E aí inicia assim, aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Isso lá na época de Moisés, precisava da ordem, da regra, da disciplina. Então foi nos ensinado isso. Olho por olho, dente por dente. Arrancou minha mão, eu vou arrancar a mão do meu inimigo. Precisava, naquele momento, da gente ter essas regras. E aí, vem Jesus e diz assim, há 2000 e poucos anos atrás, e como está atual, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Então vamos olhar. Vem Jesus quebrar o paradigma. Vem Jesus dizer que não é mais aquilo que foi ensinado para a gente, olho por olho, dente por dente. Jesus vem dizer que a gente precisa amar o inimigo, fazer o bem para o inimigo e orar pelo inimigo. Difícil, né?
Difícil. E aí ele ainda completa: todos nós somos filhos de Deus. Quem não peca? Quem não erra? Atire a primeira pedra. Não sabem o que fazem. Olha o perdão de Jesus, né? Então, assim, realmente nós não sabemos ainda, mas hoje, a partir de hoje, quando nós sairmos aqui do Vinha de Luz, nós já saberemos. Não podemos dar mais a desculpa que eu não sabia. Então, aí, Jesus vem quebrar os paradigmas, né? Aqueles modelos, aqueles padrões que foram colocados para a gente. E continua lá. Por quê? Se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos, lembrando que estava falando aquela época. Se apenas os vossos irmãos saudardes, se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros, não fazem outro tanto os pagãos? Então, Jesus já vai nos trazendo a reflexão que o que eu estou fazendo demais? Estou sendo igual aquele outro, o publicano, que não faz nada. Então, Jesus vai nos trazendo essa reflexão, esse despertar, porque é muito fácil eu comungar com alguém que pensa igual a mim. É tranquilo, né? Eu falo, a pessoa concorda. Agora, quando eu falo com alguém e esse alguém fala assim, eu não acho isso não. Pronto, a gente já fica com aquele olhar já diferenciado. Ele não pensou igual a mim. Então, é isso que Jesus nos traz. Realmente, reviver e praticar o Evangelho. Fazermos realmente esse despertar, né? Jesus, conhecedor das nossas imperfeições, que ainda estamos a caminho, né, do nosso progresso, ainda muito lento, mas estamos. Ele sabe. Então, ele vai nos trazendo, que nos trouxe há 2000 anos e poucos atrás, e hoje a gente vê como está atual. E aí ele ainda conclui: digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Porque a gente se sente o juiz. Fulano fez, merece aquele... Oi. Fulano fez, eu, se fosse comigo, nem perdoava. Que a gente ainda influencia o amigo do lado, que vai desabafar daquele outro irmão que se vê como inimigo, e aí a gente ainda vai estimulando, não, porque a gente se sente o juiz. Então, Jesus nos coloca aqui, a vossa justiça. Por que a gente vai julgar? Não temos que julgar. Se essa justiça for acima dos escribas e dos fariseus, nós não entraremos no reino dos céus. E esse reino dos céus é aonde? Dentro de nós. É essa reforma íntima. É esse entender o eu primeiro, para depois eu conseguir ajudar o próximo. Vamos lá. E aí a gente traz assim, a segunda parte. Se somente amardes o que vos amam, esse já é Lucas falando, né, escrevendo. Que mérito vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que amam? A pessoa que amar também tem o amor dela. Seja um amor de pai, de mãe, de irmão, ou seja o amor por um cachorro, por um passarinho. Ele tem o amor, ele sente o amor. Todos nós, filhos de Deus, temos a centelha do amor divino em nós, que muitas das vezes fica adormecido. A gente não floresce, não deixa crescer, expandir o amor. E continua o Lucas: se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem? Que recompensa tem isso? Eu vou ajudar fulano, mas já sei que eu fico com crédito. Amanhã ou depois, se eu precisar dela, eu posso contar lá com ela. Não é assim?
Não é assim que fazemos? E é isso que Jesus nos traz? Não. Jesus nos traz o seguinte: fazer sem esperar troca. Fazer sem esperar que o outro te pague naquela mesma moeda. É fazer o bem sem esperar. E aí ele continua: se o bem somente o fizerdes aos que vô-lo fazem, ao que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida. Fazer aquele a quem a gente não considera inimigo não tem recompensa nenhuma. Porque os inimigos também têm o grupinho dos inimigos, daqueles que se afinizam, que vibram na mesma vibração, que estão na mesma vibração. Então, eles vão fazer a mesma coisa. Que recompensa tem isso? Nos traz a reflexão. Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia vosso Pai. Jesus já vem nos falar: tu também erras, tu também. E nosso Pai, que é todo misericordioso, não te perdoa? Por que não pode perdoar aquele nosso irmão que ainda se encontra na ignorância fazendo a maldade? Porque mais à frente a gente vai ver, Deus criou a maldade? Deus nos criou o mal? Maus? Não, né? E aí Kardec vem explicar. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Porque quando a gente não pratica a caridade, quando a gente não coloca em ação o amor que temos em nós, a gente não consegue essa vitória, se superar do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da revolta, da mágoa, de todos esses tormentos que a gente carrega em nós e que só pesa a nossa existência, não nos ajuda em nada. E aí, quando eu peguei o tema, eu pensei assim: amor ao inimigo. É forte, é difícil, né? Por que é difícil? Porque isso mexe com a gente, dentro da gente. E aí vem a passagem de Jesus que pede para amar, rezar e ainda fazer o bem. Como eu vou conseguir fazer isso? Será que eu consigo fazer isso? E aí, será que Jesus significa dizer que nós devemos ter para com o inimigo a mesma ternura que se dispensa a um irmão ou um amigo? Não, não foi isso que Jesus quis dizer. Kardec nos traz lá. Quer dizer, existe geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amor. Naquela época, Jesus usou o amor, o amar, que era a forma de despertar na gente e quebrar aquele paradigma que a gente tinha anterior, né? Então, foi por esse motivo que usou-se a palavra amor, mas não é. A afeição que eu tenho por um amigo, a gente vai ver mais à frente, é diferente do que de um inimigo. Não pretendeu Jesus que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade. Se ela me traiu, se ela me feriu, a reconquista dessa confiança demora tempo. Não é algo que vai ser em uma encarnação, né? Foi. E aí ele continua. A diversidade na maneira de sentir, nessas duas circunstâncias diferentes, o amigo e o inimigo, resulta mesmo de uma lei física. É comprovado fisicamente. Kardec nos trazendo, sempre quando tiver, entre aspas,
São palavras de Kardec. A da assimilação daquilo que eu absorvo, que eu sinto prazer, que eu gosto de estar, e da repulsa dos fluidos. Então, fisicamente, comprovadamente, eu tenho aquela que eu gosto de estar presente e aquela que eu não gosto de estar presente. E isso a gente sente no corpo, não sente? Aquela satisfação de ver um amigo de muitos anos, você abraça com aquele carinho, né? E aí, quando tem aquela pessoa que é divergente do teu pensar, você já... Um oi seco, porque a gente já faz esse julgamento. E aí, é através desse nosso pensamento que a gente consegue emitir esses fluidos bons e ruins, benévolo ou malévolo. E aí Kardec passa assim para a gente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio, naquela coisa que nos envolve de vibrações boas, de estar com aquele amigo. E já ao contrário, o pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. E aí, quem tem que virar a chave? Somos nós. Hoje, conhecedores da doutrina espírita, mesmo sendo a primeira vez, a gente já começa a despertar para algo que a gente não tinha observado e que hoje eu já tenho um outro olhar para aquele meu irmão, que é um ignorante, que não sabe das leis de causa e efeito. O que eu planto, eu vou colher. Se eu planto bem, eu vou colher o bem. Não é assim? Não posso plantar abacaxi e esperar nascer morango. Então, são esses pontos que Jesus vai nos trazendo através de Kardec para a gente realmente refletir. E Kardec coloca, daí a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo e de um inimigo. E aí eu vou falar para vocês. Quando eu comecei a ler sobre o tema, me veio assim, eu não tenho inimigo, mas depois eu pensei, não, eu tenho aquele que de repente não pensa igual a mim. Vamos dizer assim, por tamanho, um inimigo pequenininho, né? Mas aí me veio, e aquele inimigo muito grande, aonde eu tenho um filho, e estou na rua, passa alguém e tira a vida do meu filho. Para mim, ele é um inimigo, passa a ser um inimigo. Como lidar com esse pensamento, com esse sentimento de revolta, que para aquele que não acredita, né, que tudo é pré-determinado, programado, o retorno à pátria espiritual, que ele precisava só daquele tempo curto aqui, né, que aquele que fez, que agrediu ou que retirou a vida daquele irmão, tinha até a oportunidade de não fazer, mas ainda cometeu o erro, fez, a gente já vai tendo um outro olhar. E aí a gente vê que tem aquele inimigo pequeno, vamos dizer assim, e o inimigo maior. Como lidar com os dois? E aquela imagem lá, a primeira que eu coloquei, aquele farol, é o Evangelho. É pelo Evangelho. É por pegar o Evangelho e adentrar realmente em nossas vidas e a gente realmente falar, eu vou fazer, eu consigo, eu tenho em mim o amor, a centelha de Deus. Então, essa centelha eu consigo colocar para fora e perdoar. Porque aquele que odeia, que faz a calúnia, que comete assassino, que faz tantas outras maldades, ele precisa do nosso perdão. E primeiro a gente tem que perdoar, para que a gente também possa ser perdoado, né? A oração de São Francisco é perdoando que se é perdoado. Então, a gente tem que perdoar. Vamos continuar. E aí Kardec fala assim, amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso, muito diferente do seu bater ao contato de um amigo. O compasso do batimento do coração é diferente. Kardec vem nos trazer
E aí eu trouxe lá da questão 887 do Livro dos Espíritos. Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Aí os espíritos superiores nos respondem: certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. É claro que aquela mãe que perdeu o filho não consegue ainda doar aquele amor sincero, aquele amor puro do verdadeiro perdão. Ainda não, mas está a caminho para conseguir. A gente hoje, na nossa condição evolutiva, a gente ainda não consegue perdoar e amar como Jesus. Ainda, mas iremos conseguir. Estamos aqui na escola terrena e já viemos de outras encarnações e precisaremos de outras tantas para irmos o quê? Nos depurando, nos aperfeiçoando, aparando as más tendências, né? Aquilo que a gente acha que é certo e que hoje, no olhar da doutrina espírita, a gente já vê que é diferente. Aí a gente para e pensa: mas eu ainda não consigo amar igual a Jesus, não consigo perdoar. Mas será que a gente já não está começando a amar os nossos inimigos? Ué, como assim, Patrícia? Os inimigos do passado? Que Deus é tão misericordioso que Deus nos possibilita a encarnação desses espíritos que no passado eram nossos inimigos e que encarnam na família, nesse núcleo menorzinho, com outra roupagem, para ter o contato ali, para ter o perdão, para ter a compreensão, né? Para ir tirando de dentro do nosso espírito aquela revolta que a gente tem do inimigo. A gente vê muitas das vezes a família, mesmo o pai e mesmo a mãe, 4, 6 filhos. Aí a gente às vezes conversa com uma mãe, né? A mãe fala assim: ah, eu amo todos, mas aquele dali, não sei, ele nasceu estranho. Ele é diferente de todos. Ele tem uma revolta. Eu nunca fiz nada a ele. Sempre tratei ele muito bem, sempre dei muito amor. Mas ele tem, assim, uma coisa comigo, não é? É o inimigo do passado. É o meu fiscal do passado que veio, que está aqui comigo, como meu filho, como a minha filha, ou como o meu primo, meu irmão, um colega de trabalho. Jesus vai nos dando essa oportunidade, porque sabe ainda das nossas imperfeições, né? Dessa coisa cristalizada que temos em nós, que a gente não quer mudar, mas a gente precisa mudar. E esse mudar depende de cada um. De cada um. Então ele fala, né? Votar, isso, aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. Então, hoje a gente já tendo essa visão e podendo fazer de uma forma mais espontânea, já nos torna melhor, vamos dizer assim, a nossa próxima encarnação. Nos tornamos melhores. E aí vem a pergunta que não quer calar: como aprender a perdoar? Esse abraço, vocês vão reparar que todas as imagens eu coloquei criança. Eu coloquei imagens de criança, porque ainda estamos na fase infantil nossa de evolução. Ainda somos crianças. Por isso que eu coloquei todas as imagens de criança. Então, como perdoar? Aprender a perdoar, dar esse abraço sincero, que a gente vê que a criança briga, né? Tem aquele inimigozinho, mas daqui a pouco vai lá, se abraça, aquele abraço gostoso, perdoou, passou, virou a página, esqueceu. Porque será que esse perdão
eu também tenho que ter o esquecimento, ou esse perdão, eu perdoo, mas fico com ele dentro de mim, né? Eu fico sempre com o pé atrás, porque, ele fez aquilo comigo, mas Deus sabe, Deus está vendo, porque a gente se acha juiz, né? Ele vai pagar. O que é dele está guardado. A gente não fala assim? Realmente, gente, Deus está vendo e o que é dele está guardado. Mas é Deus quem vai decidir o que fazer, não nós. E o que está guardado é o que ele plantou. Ele vai colher naquele dia que for necessário a colheita. Então, aí nós trouxemos assim, nossos pensamentos, né, dentro daquilo que Kardec nos traz. Reconhecer em nós e nos outros seres perfectíveis a caminho. Somos seres em perfeição, né, na direção do Criador. Fortalecer o alto amor para promover o alto perdão. Lembrando da sequência do Evangelho, amar ao próximo como a si mesmo. Então, esse amor que eu aplico ao próximo, como eu aplico a mim mesmo, esse alto perdão, eu já consigo promover, já consigo fazer o alto perdão. Porque aí eu já vejo no outro, não um inimigo, um irmão equivocado. Um irmão que ainda não despertou. Ser tolerante com a nossa condição e dos outros, de seres em construção. Nós ainda estamos nos desconstruindo e nos construindo, nos reformando. A tão falada reforma íntima que a gente ouve muito, né? Essa reforma, é esse realmente descruzar o braço e falar assim, não, hoje eu vou fazer. Ontem eu pensava assim, hoje eu já não penso mais. Hoje eu já olho para aquele irmão e falo, que Deus tenha misericórdia desse irmão. A gente já tem um outro olhar. Já não mais queremos pagar olho por olho, dente por dente. Evoluímos. Talvez pouco, mas estamos sempre em constante evolução. E então essa construção. E esse autoexame, dificilmente, uma agressão é resultado de atitude unilateral. Se aquele que me agrediu, alguma coisa no passado, eu deixei uma ferida. Deixei. E aí, quando aquele irmão tem a oportunidade de fechar aquela ferida, talvez ele ainda não despertou. E aí ele vai lá e me retribui. Então, eu ter essa consciência daquilo realmente que eu possa ter feito no passado. De que forma amar os inimigos? Aí vem Kardec nos trazer. Vamos ver se a gente consegue. Não lhes guardar ódio, nem rancor e nem desejos de vingança. Né? Que a gente às vezes não fala, mas a gente pensa. O que é dele está guardado. Que a gente possa não fazer mais isso. É perdoar-lhes sem pensamento oculto ou condições. Eu te perdoo. Mas da próxima vez, eu estou colocando uma condição. Eu te perdoo, mas só se você fizer isso, isso e isso para mim. Não é perdão. Isso não é perdão. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. Como eu falei, eu te perdoo desde que você faça aquilo. É desejar-lhe o bem e não o mal. Compensar, retribuir, dar. A gente tem tanta coisa boa dentro da gente. E a gente deixa aflorar esse instinto do mal. E aí, aquela questão 121 lá do Livro dos Espíritos. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Por que será? E aí vem os bons espíritos nos trazer. Não tem eles o livre-arbítrio? Deus não criou a gente marionetes. Vai para lá, vem para cá. Vai para lá, vem para cá. Não. Ele criou a gente com liberdade. Nos criou como ele está aqui. Deus não os criou maus. Criou-os simples e ignorantes. A todos, nós todos fomos criados simples e ignorantes. Isto é, tendo tanta aptidão para o bem
quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. E em algum momento vai ter que pagar, retribuir com o bem, não vai? Em qual momento, Patrícia? Não sei. Eu preciso saber o meu momento. Eu preciso dar conta de mim, da minha alma encarnada, do meu espírito. Isso que eu preciso dar conta. O do irmão, cabe a mim perdoar. E aí eu trouxe algumas imagens falando sobre a compaixão, né? Compaixão é enxergar o sofrimento do outro, ter um olhar mais amoroso, mesmo quando estamos em meio aos nossos próprios problemas. Porque a gente, às vezes, dá essa desculpa, né? Ai, não consigo perdoar porque eu estou com tanta coisa na cabeça. Não é assim que a gente faz? A gente dá desculpa porque a gente tem problema, não consegue perdoar. Por trás das palavras ásperas que te magoam, geralmente existe um coração avinagrado, azedo, né? Pela carência de amor, suplicando apoio afetivo. Está pedindo ajuda, só que não sabe pedir do nosso jeito que a gente às vezes pede, com carinho, com atenção, não sabe. Só sabe com o quê? Com amargor, né? Com aquele ódio, mas está pedindo ajuda. Seja você quem ama, seja você quem perdoa. E aí, você arrebentando a corrente que te prende, que te atrasa, que te bloqueia. É esse despertar realmente, eu não quero mais fazer o que eu fazia. Eu tenho a minha livre escolha. E por que a partir de hoje eu vou continuar odiando aquele irmão? Ah, Patrícia, mas eu não consigo amar. Tudo bem, ainda não. Mas eu consigo não odiar. Eu consigo não ficar mandando os meus pensamentos malévolos para ele. Esse nosso vibrar, esse nosso pensar, a gente emana fluidicamente aquelas vibrações. E como nós estamos no universo, mergulhado nesse fluido cósmico, o que eu mando, eu recebo. O que eu emito, volta. E nós, espíritas, que a gente, né, enche assim. Kardec falando. Suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto, rápido, pequeno. Sabe que as maldades fazem parte das provas que lhe cumpre suportar. Estamos num planeta de provas e expiações. Vamos ter provas, sim, e que nos cumpre o quê? Suportar. Não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Aquele teu juiz que eu falei lá no início, o inimigo, ele serve de instrumento. Em vez de se queixar, agradece a Deus o experimentá-lo. Desse inimigo está comigo. E aí, esta ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Por que eu coloquei e nós espíritas? Vamos fazer duas perguntas intimamente. Eu sou espírita ou eu estou espírita? O ser e o estar é uma coisa muito diferente. O ser é quando você vive, quando você se compromete com aquilo que você estuda. E o estar, hoje eu vou. Não, amanhã não. Não, hoje está chovendo, não tem nada que fazer, vou lá para o Vinha de Luz. É o estar espírita. E aí, quando Kardec nos traz isso aqui, é para nós nos despertarmos realmente que esse inimigo ou foi do passado, em que hoje eu preciso perdoar, e que eu tenho que entender sem queixar, que aquele filho ou aquela filha que não pensa igual a mim, pode ter sido o meu inimigo no passado e que Deus não me colocou ali, né, para ter esse perdão de mãe, né, esse amor sublime, como Chico Xavier falava, que era um amor mais parecido, que se chegava mais próximo do amor de Deus. Então,
Deus nos permite isso. E essa ideia da gente realmente ter esse perdão para com o próximo. Eu trouxe aqui, porque o perdoar, somente o amor. E tem o livro de Joana de Ângeles, de Valdo Franco, O Amor como Solução. Só o amor, meus irmãos, nos traz assim, ó, o perdão. Quando o ofendido supera a situação deplorável, ascende no rumo da iluminação, se liberta, né? Enquanto o seu adversário mergulha no abismo do desequilíbrio, assinalado pela culpa de que não consegue se libertar. Então, primeiro, vamos nos libertar. Vamos ajudar esse irmão que ainda não conhece como a gente já conhece. Ah, Patrícia, mas eu tenho pouco tempo de doutrina espírita. Agora, mas já foi despertado isso dentro de você. Então, que possamos realmente usar esse amor como solução para redimir a humanidade. Lembra lá no início? Para redimir a humanidade. Estamos no finalzinho. Como aplicar os ensinamentos de Jesus? Tomar o ofensor como ignorante, desconhecedor das leis de causa e efeito. Entender o ofensor como enfermo, doente, amargando as dores do mundo. Não se sentir agredido por quem nem mesmo se dá conta do mal que se fez. Tinha uma vizinha de Chico Xavier, todos já devem conhecer essa passagem, e que ela via que Chico Xavier chegava tarde, né, das suas orações, das reuniões, e tinha uma cachorrinha que estava toda doente, toda cheia de problemas, e ele ainda tinha que limpar o quarto, arrumar, e já quase não dormia, Chico Xavier ainda dormia menos ainda. A vizinha, por ela mesma, foi lá e deu um remedinho, um veneno, para que o cachorro morresse e não desse trabalho para Chico Xavier. Chico chegou à casa, viu o cachorrinho que olha para ele, né, e morre, desencarna. E aí a gente para e pensa. Mais tarde, a irmã de Chico Xavier chega para ele e fala: Chico, sabe aquele teu cachorro? Ele não morreu de morte natural, não. Aí Chico, como assim? Não, foi fulano que deu um remédio, um veneno, para que ele... E aí, isso já foi tomando, assim, um mal-estar em Chico, né? Uma sensação desagradável. Era o cachorro que ele gostava tanto. Por que ela fez isso? E aí, Emmanuel, ao seu lado, fala: Chico, você não pode ficar assim. A nossa irmã pensou que estava fazendo coisa boa. Ela não se deu conta que ela estava fazendo mal. Então, você vai retribuir a ela o que ela está precisando. Aí Chico ainda falou: mas eu retribuir? Ela fez o mal a mim? Sim, retribua o mal com o bem. Ela precisava de uma máquina de costura. Chico Xavier comprou uma máquina de costura, parcelada em não sei quantos meses, e entregou a máquina de costura para ela. Quando ela recebeu a máquina de costura, ela deu um abraço tão puro e sincero no Chico Xavier, que aquele pensamento, aquela mágoa se desfez. Então, é retribuir o mal com o bem. Que muitas das vezes aquele irmão não sabe nem o que está sentindo. Entender o agressor como instrumento de prova. E aí, só mais duas questões do Consolador. O perdão e o esquecimento devem significar a mesma coisa? Para a convenção do mundo, o perdão significa renunciar à vingança. Hoje eu já não penso mais olho por olho, dente por dente. Sem que o ofendido precise olvidar, ou seja, esquecer plenamente a falta do seu irmão. Entretanto, para o espírito evangelizado, nós que estamos aqui aprendendo o evangelho, perdão e esquecimento devem caminhar juntos.
Então, deve caminhar junto, sem eu ficar remoendo. E tem aí um trechinho, porque a gente pensa assim, tão pequenininho que eu faço, né, um perdão em vista daquele que tem uma falta muito maior. E aí, no Diálogo dos Vivos, psicografia José Herculano Pires, Espírito de Versos, e vem o Espírito de Emmanuel, no capítulo 10, e nos traz assim: o mínimo de bem será sempre uma luz dissipando as trevas que se adensam constantemente, onde não há bem nenhum. É aquela história, se aqui está tudo escuro, e eu pego um fósforo e risco, aquela luz pequenininha do fósforo vai iluminar. Então, que possamos realmente pensar no que a gente faz de bem, que é essa luz que a gente acende. Para quê? Para que a humanidade toda se transforme. Nós estamos saindo de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Muitos pensam que é porque vai explodir, vai vir um outro planeta. Não. Essa reforma é nossa. Essa transformação é nossa. Ao longo dos anos, mas será nossa. E aí, antes da gente encerrar, eu só queria comentar que a gente já está no nosso finalzinho. Dentro de tudo que nós passamos aqui, foi se falado, não sei se alguém percebeu, 21 vezes a palavra amor. Ou na sua conjugação do verbo, amarás, amarei, né? Amaram, amoroso, amar, amor. Para quê? Para que a gente realmente desperte esse amor em nós. E a gente trouxe de um livro que é a da Joana de Ângeles, Psicografia de Valdo, Amor Imbatível Amor. E trouxemos como uma página para colocar de marcador do livro nosso, qualquer livro que a gente tenha em casa, mas colocando figuradamente no nosso livro da nossa vida, da nossa encarnação, que a gente realmente coloque um marco divisório. A partir de hoje, eu vou deixar florir, expandir o amor que eu tenho dentro de mim. E Joana nos traz assim: amor é substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. É tesouro que, quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte, mais se agiganta na razão que mais se doa. Fixa-se com mais poder, quanto mais se irradia. É o amor, só o amor, que possamos aflorar em nós mesmos o amor, o perdão, a compreensão para esses nossos irmãos que hoje se encontram, né, no erro, ainda na ignorância. E a gente deixa aqui essa imagem, onde Jesus já falava, como a Ana falou no início: reconcilia-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. A caminho aonde? Aqui, na encarnação. Eu estou com o meu inimigo. Então, Jesus nos faz esse convite, que possamos realmente abraçar e entender o verdadeiro sentido do amar os nossos inimigos, de retribuir o mal com o bem. Agradeço a todos, espero que tenha tocado realmente no coração de vocês, e antes de vocês saírem, né, cada um pega aqui uma lembrancinha. Muito obrigada, tá? Nós aqui agradecemos a Patrícia por trazer esse estudo, esse conhecimento para todos nós sobre essa passagem do Evangelho. Nós estamos agora encerrando essa primeira parte, né, que foi da palestra, do estudo, para iniciarmos a segunda parte da nossa tarefa de hoje, que é trabalhar, né, no passe. E nós vamos, antes disso, fazer uma
prece para nós nos sintonizarmos, e aqueles que desejem tomar o passe individual, fiquem sentados, aguardem seus lugares, que a nossa irmã Nilda vai chamá-los para serem conduzidos à sala. E os que não se achem com necessidade, né, já se sentiram aqui envolvidos, aqui no nosso salão, tendo os espíritos amigos já trabalhado aqui conosco e aplicado um passe em todos nós, continuem em seus lugares, vibrando, um pensamento de harmonia para aqueles que estarão na sala do passe trabalhando. Assim, convido a todos a fazermos uma breve oração para passarmos para essa segunda parte. Jesus, divino amigo, neste momento te agradecemos por mais esta oportunidade de nos reunirmos aqui em teu nome e de estarmos aqui porque escolhemos nesta manhã estarmos aqui ouvindo o teu evangelho, quando tantos ainda não despertaram para a importância dessa mensagem, dessa vivência do teu evangelho. Te pedimos, mestre querido, que nesse instante envolva também aqueles inimigos que os nossos olhos não podem ver, aqueles que no passado possamos ter ofendido de alguma forma, e aqueles que ainda nos acham e nos veem como inimigos, que possamos perdoá-los e que eles também a nós possam nos perdoar, que os nossos corações possam nesse momento emitir a eles todas as nossas vibrações do bem, do bom e do belo, que em nossas orações de todos os dias possamos sempre envolver a esses inimigos que não vemos. E assim, Pai, perdoar como Tu nos ensinaste na Tua oração. Sê conosco, dando por encerrada essa primeira parte, e fica também conosco nesse momento do passe. Que assim seja, graças a Deus.